Constituição Federal, nós vamos falar agora sobre um novo assunto, já que há inúmeros pedidos por causa de um concurso iminente. Vamos lá, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1 do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Vamos falar agora do Estado de Defesa. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade nacional ou atingidas por calamidade de grandes proporções de natureza. O presidente, ele tem essa faculdade, ele não está obrigado, mas ele pode. Quem que eu estou falando? O presidente da República. É o presidente do STF? Não, o presidente da República. A senhora excelentíssima Dilma Rousseff. Ouvidos quem? Os ministros, de forma alguma. O Conselho da República e o Conselho de Defesa. Esses dois conselhos que nós já falamos nessa mesma plataforma de vídeo, em vídeos anteriores. Já falamos da composição dos membros, tanto do Conselho da República como do Conselho de Defesa Nacional. Então, pode este conselho decretar. Pode o presidente decretar, então, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Primeiramente, a consulta do presidente a estes dois conselhos é opinativa. Eles opinam. Se eles disserem não, presidente, não concordamos com o estado de defesa, o presidente pode assim mesmo decretar o estado de defesa. Para que ele decreta? Preservar prontamente ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, não em ordem geral, não no país inteiro, porque aí não será estado de defesa. A ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções de natureza, furacões, terremotos ou também algum lugar que está tendo uma instabilidade institucional, rebeliões ou qualquer outro motim de grandes proporções que venha prejudicar a ordem pública. Então o presidente da República vai decretar o estado de defesa. Isso que nós falamos aqui não é o que mais cai em prova. O que mais cai em prova nesse caput é o quê? Quem decreta é o presidente da República e a quem ele consulta, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. É opinativo. Ele pode decretar ou não, conforme a decisão do Conselho. Vamos lá, parágrafo 1º. Aqui cai mais em prova. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Então, podem ter medidas coercitivas, medidas que vai atingir diretamente a população e a população estará obrigada a se subordinar a essas medidas. Por quê? Essas medidas são previstas pela Constituição. Então, dentre elas, as seguintes: restrições ao direito de reunião. Observe que o direito fundamental, o direito de reunião, ele pode ser restringido, ainda que no seio das associações. Então, não poderá haver reuniões. As reuniões estarão cerceadas e, se houver, o poder público vai poder intervir até mesmo por meio da força. 2. Sigilo da correspondência. O sigilo da correspondência escrita também estará cerceado. Pode haver a quebra ao sigilo da correspondência. Esse sigilo que é inviolável, é inviolável o sigilo da correspondência. A Constituição garante isso, salvo na prática das cartas que entram em presídios. Mas no estado de sítio, essas correspondências podem ser violadas. 3. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Pode haver a quebra do sigilo da comunicação de telegramas e de telefones, também pode acontecer. Então, nessas três primeiras aqui: restrição à reunião, sigilo da correspondência e comunicação telegráfica e telefônica. Guarde isso para a sua prova. No estado de defesa, pode haver restrição
a reunião, ainda que no seio das associações, sigilos de correspondência e sigilos de comunicação telegráfica e telefônica. 2. Ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Nós estamos falando aqui de uso temporário de bens e serviços públicos. O poder público vai poder, então, na pessoa de seu agente, nas pessoas de seus agentes, então, que vão combater essa calamidade pública ou essa desordem provocadora do estado de defesa, ela vai ocupar e usar temporariamente os bens e serviços públicos. Se o poder público, se esses agentes causar dano, a União vai responder posteriormente pelos danos e custos decorrentes dessa ocupação. Parágrafo 2º, que é o mais importante aqui para a nossa prova sobre esse assunto. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Então, isso aqui eu vou grifar todo esse parágrafo 2º, porque é o que mais cai em prova. Qual é o tempo de duração do estado de defesa? Até 30 dias, e pode ser prorrogado uma vez somente, por até 30 dias. Então, qual é o prazo máximo do estado de defesa? Será 60 dias, 30 mais 30. E se ainda perdurar, aí entrará um novo assunto, será o estado de sítio. Então, 30 dias mais 30 dias é o período máximo. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, olha, 1. A prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Primeiramente, no direito penal brasileiro, no Código Penal brasileiro, que está de acordo com a Constituição vigente, como que pode haver prisão? Em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. Aqui no estado de defesa, isso não prevalece. No caso de estado de defesa, olha, a prisão por crime contra o Estado. Então, estamos no estado de defesa e há um crime contra o Estado. A prisão determinada pelo executor da medida. O presidente da República, que foi o executor do estado de defesa, então o presidente da República decretar a prisão por crime contra o Estado, só que ela será comunicada imediatamente ao juiz, porque o juiz, ele é responsável pela questão, ele é o fiscalizador da execução penal. Ele é o fiscal da execução penal. Então, ele vai imediatamente, o executor da medida, comunicar ao juiz, que vai relaxar se perceber que for ilegal. Se não for legal essa prisão, a prisão será relaxada. Prisão ilegal é imediatamente relaxada pela autoridade judicial. E o preso pode o quê? Requerer o exame de corpo de delito. Pessoal, lá no Código de Processo Penal, nós temos autoridades que podem requerer exame de corpo de delito. O delegado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, melhor, no lugar da Defensoria Pública, o Ministério Público. Aqui, o cidadão não pode requerer, ele pode solicitar no Código de Processo Penal. A defesa pode solicitar ao delegado de polícia que vai requerer o exame de corpo de delito. Aqui não, olha, no estado de defesa, o preso pode requerer o exame de corpo de delito. Guarde isso. No caso de estado de defesa, o preso pode requerer, olha essa palavra mágica, nos dias de paz, o preso pode, através da sua defesa, solicitar. Aqui ele pode requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. Que comunicação? Comunicação é essa.
A comunicação que será feita obrigatoriamente ao juiz pelo presidente, pela autoridade, pelo executor da medida. Então, será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. No momento que ele foi autuado, no momento que ele foi preso, será declarado ali seu estado físico e mental. Por quê? Se ele for um semi-imputável, ele não será preso. Se ele for um inimputável, ele não será preso. Então, por isso, deve ter a declaração do seu estado físico e mental no momento de sua autuação. 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. O período máximo de prisão no estado de defesa é o prazo de 10 dias. Se for, por exemplo, um crime de maior gravidade, será solicitado ao Poder Judiciário um prazo de prisão maior e o Poder Judiciário decidirá se por prisão prazo superior a 10 dias. Prisão ou detenção. Prisão ou detenção de qualquer pessoa no estado de defesa, o prazo superior 10 dias, devendo o juiz decidir por um prazo maior, somente por decisão judicial, somente por autorização judicial. É vedada a incomunicabilidade do preso. Quando foi feita a Constituição Federal, existiam alguns casos em que o preso poderia ficar incomunicável. E para o estado de defesa, essa incomunicabilidade era vedada. Mas ainda é vedada. Então, só guarde que a incomunicabilidade do preso é vedada no estado de defesa. Hoje é vedada a qualquer momento. O preso não pode, de hipótese alguma, ficar incomunicável. O seu advogado tem acesso quando quiser ao preso e a visita, ele tem direito à visita periódica, salvo no caso de sanção disciplinar. Mesmo assim, ele tem direito à correspondência escrita, entre outros. E no estado de defesa, isso é mais vedado ainda, é vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º do estado de defesa. Agora entra o Congresso Nacional. Então, o presidente decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então vamos entender. O presidente da República decretou o estado de defesa ou sua prorrogação. Venceu os 30 dias, ele decretou a prorrogação por mais 30 dias. Ele tem um período de 24 horas para enviar ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai decidir ou sim ou não. O Congresso Nacional tem o poder de dizer não, não haverá estado de defesa. E quem decide isso? A maioria absoluta do Congresso Nacional. A maioria absoluta do Congresso Nacional vai decidir. Portanto, eu sou o presidente, decretei o estado de defesa. Eu tenho 24 horas para submeter o ato com a respectiva justificação do ato de defesa ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai avaliar a justificação daquele ato e vai decidir pelo sim ou não do Congresso Nacional. Se não, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente pelo prazo de 5 dias. Portanto, aquele período de 24 horas prevalece. Mas ele tem ainda os 5 dias para decidir sobre o estado de defesa, se for em recesso. E o parágrafo 6º, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. O Congresso Nacional apreciou o decreto. Ele tem o prazo de 10 dias, então, para apreciar. O prazo aqui de 5 dias é somente, portanto, para ele se reunir, se estiver em recesso. Para apreciar, 10 dias. Se ele estiver em recesso, ele volta às suas atividades. Durante o estado de defesa, o Congresso Nacional deve funcionar. Durante o estado de defesa, o Congresso Nacional não pode permanecer em recesso. E se o Congresso Nacional rejeitar o estado de defesa, parágrafo 7º, cessa imediatamente o estado de defesa.
cessa imediatamente. Portanto, ele pode dizer não e será, então, anulado, será dado como nulo aquela decisão do presidente da República. Recapitulando rapidamente o estado de defesa, para a gente encerrar esse vídeo. Quem decreta é o presidente da República. Consulta o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Quando que isso vai acontecer? Desordem pública, ou iminente estabilidade nacional, ou ainda grandes calamidades da natureza. Quais as restrições que pode acontecer? Restrições de direito à reunião, ainda que no seio das associações, sigilos de correspondência e sigilos de comunicação telegráfica e telefônica. Pode haver restrição a esses direitos fundamentais, essas garantias, esses direitos. 2. Ocupação de uso temporário de bens e serviços. Se houver dano, a União indeniza depois. O tempo de duração, 30 dias, tempo máximo de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. A prisão, o executor da medida pode determinar a prisão e deve ser comunicada imediatamente ao juiz, que vai relaxar se for ilegal. Lembrando que é faculdade ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação será acompanhada do estado físico e mental do preso no momento da atuação. A prisão ou detenção será no prazo máximo de 10 dias, salvo autorizado pelo Poder Judiciário, vedada a incomunicabilidade, e o Presidente da República vai decretar e tem um período de 24 horas para comunicar ao Congresso Nacional, que vai decidir ou não, por voto da maioria absoluta. E ainda, se o Congresso Nacional estiver de recesso, convocação extraordinária. Ele tem um prazo de 5 dias para se reunir novamente. E ele tem 10 dias para apreciar e não pode voltar ao recesso durante todo o período do estado de defesa. Rejeitado o estado de defesa, cessa imediatamente. Rejeitado o decreto do presidente, cessa imediatamente, então, o estado de defesa. Pessoal, no próximo vídeo nós falaremos do estado de sítio. Muito obrigado e até a próxima.